O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a e fez um lagar, e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado e bateram nele, e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e os insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, o seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores fizeram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram, e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha aos outros? Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que o ameaça. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Maria concebida sem pecado original. Jesus, manso e humilde de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje é dia de São Bonifácio. O nome dele de batismo é Wínfrido. Depois, ele foi chamado pelo Papa Gregório II como Bonifácio. Ele, desde criança, ali nos arredores do mosteiro da Inglaterra, já desde cedo despertou a vocação sacerdotal. Mas ele foi ser monge beneditino, ali do lado do mosteiro. A educação, a literatura, a cultura sempre estava em volta do mosteiro. Estamos falando aqui de 719. Por isso,
ali na Idade Média, ao entorno do mosteiro era a vida das pequenas cidades da Inglaterra. Portanto, o estudo sempre foi no mosteiro. Já teve uma aptidão à leitura, à escrita, à fala, a dicção muito boa. Foi crescendo dentro dele, estudando no mosteiro, como um internato, a vocação e o desejo de se entregar completamente a Deus como sacerdote. E assim o fez. Ordenou sacerdote e monge. Antes de vir a evangelização, as missões, já aqui no século XIX, XVIII, para desbradar outros países, naquela época ele já tinha no seu coração, Deus suscitava a missão para ele. Então ele começou ali nos arredores da Inglaterra e alguns passos ali na França, mas ele teve um pouco de divergência com os reis da época. Então, ele foi diretamente ao Papa pedir, conversar com o Papa, uma autorização para evangelizar outros povos além da Inglaterra. E foi concedido a ele a evangelização na Alemanha, que a Alemanha não é como nós conhecemos hoje. A Alemanha tinha uma parte ali no norte dela, toda pagã. Inclusive, tinha uma cultura do deus Thor, deus da força. E ele foi enviado para evangelizar, para começar um pouco a ensinar a liturgia, a catequese, e com isso, com sua santidade, a força do Espírito e a graça de Deus, sabedoria divina, foi aos poucos evangelizando os povos, as pessoas ali daquela redondeza, e foram se convertendo ao catolicismo, foram crescendo, ajudou na evangelização, depois foi para a França, e evangelizando a Alemanha, ele pôde chegar ali ao leste europeu, a Áustria, a Polônia, e outros países ali perto do leste europeu. Com isso, foram crescendo, criando, evangelizando famílias, igrejas, mas com isso, ele, com sua verdade de fé, como nós rezamos na liturgia das horas, como o Senhor nos dá a justiça de ser livres, e nós dizemos e evangelizamos conforme essa justiça de Deus, dar honra, glória a Ele que nos salvou. Evangelizando, conta nos seus relatos que ele afinco entrou no lugar, no ritual pagão, e foi falando de Cristo, da força de Cristo, do poder da ressurreição, não o poder de Thor, mas a força de Deus. E foi evangelizando. Só que ao mesmo tempo que evangeliza, a raiva também foi crescendo contra ele, porque estava crescendo o cristianismo, catolicismo na Alemanha. Então ele estava ainda já o bom êxito da evangelização, o Papa o chama para que ele possa receber o episcopado. De tão afinco que foi a sua vida de oração, Eucaristia, sempre, sempre, sempre buscando a piedade e a generosidade. Como bispo, fez assim um afinco, terminou a sua vida rezando a Santa Missa. Os idólatras, os pagãos,
entraram na hora da missa, com golpes de faca. Ele se apoiou no missal, mas a faca era, a espada era tão afiada que passou o missal e aí a sua cabeça foi cortada ao meio. E depois foi levado o seu corpo à abadia em que ele mesmo fundou. Meu Deus, a minha têmpera dos mártires, a fortaleza para não negar a Cristo na hora que Ele mesmo quer de nós um testemunho insondável. Amados irmãos, o Evangelho vem falar, bem conhecido de nós, dos vinhateiros perversos. Jesus, no texto bíblico, no Evangelho de Marcos 12, de 1 a 12, Jesus vai dizer assim: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra é Jesus. Ele é o escolhido, o predileto. A predileção é de Cristo para que Ele viesse morrer por nós. Os construtores seriam aqueles que os profetas e os patriarcas prepararam para acolher o primogênito, o herdeiro do reino dos céus. Mas o coração endurecido rejeitou. E essa rejeição, porque Cristo é o predileto de Deus. Essa história se repete quando, muito bem, o Caim oferece os sacrifícios, que foi aceito o seu sacrifício maior, que ele deu o cordeiro que ele mais amava a Deus. Caim, por inveja, o matou. Lembremos de José do Egito, que numa manhã qualquer diz aos seus irmãos: eu tenho um sonho. E José do Egito foi o eleito. A predileção estava nele para governar e ser naquela nação o eleito de Deus. Os seus irmãos, por inveja, o tentaram matar. Nós lembramos mais ainda, antes de Gênesis, ao saber que Deus Pai enviou o seu Filho, e o seu Filho tem até hoje uma predileção a nós, seres humanos, amou até o fim, Lúcifer, por inveja e vingança, disse: não. Como eu irei adorar um humano? Jesus é Deus? Eu não quero, eu não vou. Deveria ser eu o predileto, deveria ser eu, aquele do qual Deus queria me eleger. E teve a história do anjo decaído. Irmãos, Deus te escolheu. Você é eleito. Morto na cruz, Ele morreu na cruz por ti. Você é predileto. Deus vai te dar dons, carismas, que não vai dar para outros. Porque você ama demais, se entrega demais, reza demais, se consome nesse altar por causa de Deus. Vai vir as perseguições, os falatórios, por inveja, porque você é o eleito. O que é inveja? A inveja, o invejoso olha para você e diz assim: era para eu ter recebido. Ele entrou na minha frente, sou eu que deveria ter conseguido. Eu deveria ter os dons. Eu deveria estar à frente.
Mas ele se esquece que Deus tem os seus prediletos, os seus preferidos. Escolheu você e não a eles. Nós estamos num corpo, o corpo que é a igreja. O olho não, às vezes não tem o poder de tatear. As mãos não enxergam, os ouvidos não veem. Mas um corpo inteiro que tem uma cabeça, vindo de Nossa Senhora. Nossa Senhora gerou o corpo e gerou a cabeça, que é Cristo. Não tenhamos inveja um do outro, porque os membros do corpo não têm inveja um do outro, cada um tem a sua função. Portanto, vive intensamente conforme Deus quer. Não faça igual aqueles vinhateiros que mataram o primogênito. Não faça isso. Você também mata Jesus. Quando você o nega, você mata quando peca. Você mata quando não ama, não se entrega. Um filho predileto, mas resolve ser um filho rebelde. Não. Pela graça de Deus, continue firme, porque você é escolhido e predileto. Não escolha a rebeldia. Escolha sempre a obediência. Escolha sempre o herdeiro, que só o herdeiro pode te dar a herança, que é o reino dos céus. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram intensamente a Jesus. Como Ele fez, nós fazemos. Ele está no céu e há de nos levar para lá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.